Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube para mais um episódio do podcast Papo Reto com o Márcio Pozobon. Esse é o episódio de número 36. Para você que está já no nosso canal, já se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações do nosso canal. Curte também, comenta, compartilha, ajudando o nosso trabalho a chegar cada vez mais longe. Agradecendo sempre aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Irmãos Canceles, 50 anos, sempre presente nos maiores e melhores eventos de toda a nossa região. Para esse episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde, né? Sobre diabetes. Entenda, previna e cuide da sua saúde com o Dr. Igor Bernardes. Doutor, seja bem-vindo ao nosso episódio, pronto para tirar bastante dúvidas aí, né? Sim, estamos pronto aqui. Muito boa noite, obrigado pelo convite. E estamos aqui para divulgar e ajudar as pessoas o mais longe que eu conseguir chegar. A gente vai deixar até aqui nos caracteres o endereço do Dr. Igor no Instagram, onde ele criou um trabalho muito bacana ali digital, né? Com grupos do WhatsApp, você entra no canal, vai vendo as notificações, para você fazer parte desse grupo orientativo, dando muita orientação para a pessoa que é diabético ou tem alguém na família que tenha, né, doutor? Isso, ou alguém que cuida, né? Algum familiar de diabético. Então, eh, esse grupo ele está sendo criado justamente para eu conseguir divulgar o meu trabalho. E eu estou focando nessa questão de atendimento a pessoas com diabetes. Quero fazer isso através da internet, que a telemedicina permite isso, e com a experiência que eu tenho já no tratamento das pessoas com diabetes, eu já percebi que é muito possível essa possibilidade de conseguir atender eles à distância, atender essas pessoas à distância. E na formação desse primeiro grupo, eu tive contato com algumas pessoas que comentaram que não conseguem atendimento na cidade delas. Teve uma que falou que para poder fazer o exame, ela mesma teve que ir no laboratório, pedir o exame por ela mesma para poder fazer, só que daí quem que vai interpretar, quem que vai olhar, né, quem que vai dar o tratamento, a conduta correta para ela. Então eu percebo que é uma dificuldade no Brasil todo, na nossa região também, e a minha intenção então é focar nesse tratamento do diabetes e tentar alcançar o maior número de pessoas diabéticas, né, possível, dentro do meu trabalho para ajudar elas a melhorar de vida, melhorar de qualidade de vida, né, ter uma saúde melhor. E dentro do processo de atendimento, nesses anos todos que eu acabei desenvolvendo, são quase 10 anos aí de especialização já, de pós-graduação em endocrinologia, que me permitiu fazer esse atendimento aos pacientes com diabetes, né, ter um conhecimento melhor, mais aprofundado, e desenvolver um método que em poucas consultas já consigo controlar bem a diabetes, ajustar o tratamento e ensinar para a pessoa como que a diabetes funciona, para ela entender da forma como ela entende, ela consegue se cuidar melhor. Consegue entender o porquê daquele remédio, o porquê do horário daquele remédio, né. Então isso que eu percebi ao longo desses anos todos e acabei desenvolvendo um método que é muito fácil, facilita muito, deixa muito prático a vida da pessoa, mas para isso eu preciso entender ela também. Então não adianta, não é um método padronizado, é um método personalizado. Então, até para a gente começar bem o nosso bate-papo aqui, o que é exatamente a diabetes? A diabetes, até para montar uma aula que eu tenho, vou disponibilizar aí no YouTube. A palavra diabetes também do grego, que é passar através de um orifício, né, porque as pessoas que têm diabetes, elas têm aumento da frequência de fazer xixi. Por que isso? Aumenta muito a diurese, né, porque o corpo está tentando se defender do açúcar, jogando o açúcar fora pela urina. Então a palavra diabetes vem do grego, né, que é passar por um sifão, e fazendo uma semelhança, né, a esse processo da diabetes. E a diabetes então, o que que é a diabetes em si? É o corpo não conseguir controlar o açúcar que está no sangue.
O que que é esse controlar? Quando a gente come um carboidrato e um pão, um açúcar, alguma coisa doce, ele cai no nosso sistema digestivo e vai fazer digestão. Aí o que que acontece? Na digestão, o corpo vai digerir aquilo, vai quebrar em pedaços menores que é a glicose. E essa glicose vai ser absorvida e jogada no sangue. Então esse processo de digestão não tem como a gente controlar ele, né? De você comer um pão inteiro e dizer para o intestino, intestino, é só meio pão para digerir, tá? O resto passa reto. Não tem como fazer isso, ele vai digerir o pão inteiro. Então esse processo de digestão e absorção desses nutrientes, ele vai acontecer e não tem o que bloqueia isso, o que pare isso. Aí quando cai no sangue, para o corpo, para as nossas células, os nossos órgãos, absorver esse açúcar que está no sangue para dentro de cada célula nossa do tecido, da pele, dos órgãos, precisa de uma chave para abrir um canal que passa essa glicose para dentro das células. E essa chave é a insulina. Então, o que que é o diabético? É a pessoa que não produz essa chave de uma forma adequada, que não produz essa insulina de uma forma adequada ou de uma forma suficiente. Então, fica faltando insulina. E essas canais de membrana que absorvem a glicose para dentro das células, eles não funcionam, né? Não vão ser ativados. Então, fica o açúcar sobrando no sangue e a célula aqui com o canal de membrana fechado, a boquinha dela fechada, não vai chupar esse açúcar para dentro dela. Vai atrair ela. Não vai atrair. Então a célula fica passando fome e o açúcar está sobrando no sangue. Então essa é a diabetes, essa dificuldade em absorção. E o ponto-chave é justamente a insulina, que é esse hormônio que controla essas chaves, essas bocas, para a célula poder comer o açúcar que está no sangue. Então a célula fica passando fome e começa a usar as reservas que ela tem. E daí a pessoa começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer. É aí quando o corpo começa a dar sinais. Dá sinais. Aí começa a vir os sinais da diabetes, exatamente, os sintomas. E qual que é a diferença? Tem 3 tipos de diabetes, né? Diabetes 1, 2 e a diabetes gestacional. Gestacional, no caso, só de gestantes. Isso. Então, assim, até hoje eu estava tentando gravar sobre isso. Ah, a diabetes gestacional, vou começar por ela, é a diabetes que acontece nas mulheres que estão gestantes. Ela pode acontecer já no começo da gestação ou em algum momento da gestação, no meio, mas principalmente tem mais chance de acontecer no final da gestação. Não é todas as mulheres que têm essa predisposição para desenvolver a diabetes gestacional. São algumas mulheres, depende da parte genética e depende de questões familiares, né, histórico familiar. Às vezes a mulher ela desenvolve a diabetes na gestação, às vezes não é uma diabetes tão descompensada, é levinha, né? E ela consegue só com medicação ou com cuidados, né, de dieta, atividade física, consegue controlar sem muito remédio ou pouco remédio. E tem casos de ficar mais grave, mais descompensada e tem que entrar com insulina mesmo. Antigamente, alguns anos atrás, a diabetes gestacional usava só insulina. Então a mulher descobria que tinha diabetes gestacional, tinha que entrar com insulina para controlar. Hoje já foi permitido, isso é oficial já, uso de medicamentos orais para ajudar a controlar o diabetes na gestação. O objetivo é deixar a glicose igual de uma pessoa normal. E depois que ocorre o nascimento da criança, que a placenta sai da mulher, geralmente a diabetes acaba controlando. Essa mulher que teve a diabetes gestacional, ela tem uma chance maior de desenvolver o diabetes em algum momento da vida no pós-parto. Pode ser logo na sequência ou pode demorar muitos anos ainda para desenvolver a diabetes. Mas é uma predisposição para desenvolver. E os outros dois tipos, então diabetes tipo 1 e a tipo 2, existe uma regra para dividir os dois, que é a idade. Então a tipo 1, ela acontece antes dos 30 anos de idade. Ela geralmente é mais grave, ela tem algumas causas que são doenças autoimunes ou a questão genética, que envolve muito isso. E acaba sendo mais grave tendo que usar insulina, entrar com insulina já para controlar. Pode desenvolver já desde pequenininho, então antes de 5 anos de idade, às vezes já está com diabetes, já tem que usar insulina, ou na adolescência, que é o mais comum,
então 12 anos, 15 anos por aí, começar a descompensar a diabetes e depois até os 20 anos já entrar com insulina. E o tipo 2 então acontece depois dos 30 anos de idade. Geralmente ela é mais leve, mais fácil de controlar, mas ao longo do tempo ela pode se agravar. Tem algumas causas que são a questão histórico-familiar, né, de como é que desenvolve, então a genética está envolvida, e também estilo de vida. Por exemplo, pessoas que pegaram Covid na pandemia se tornaram diabéticas também. Então, causas externas aceleram, né, pode prejudicar o pâncreas e fazer com que a pessoa se torne diabética. E daí tem que entrar com medicação. Então, geralmente o tipo 2 que acontece depois de 30 anos, é uma diabetes mais mansa, que eu brinco assim, né, mais mansa ou mais brava. Então é mais mansinha, consegue com pouca medicação já controlar, ou cuidados da vida, né. Então controle na alimentação, atividade física, às vezes não precisa nem remédio. E ao longo dos anos pode piorar e tem que entrar com insulina. Pô, nessa que você falou assim de dar em crianças, então o diabetes é uma doença hereditária, então? Pode ser, mas a diabetes tipo 1, ela não tem o histórico familiar muito envolvido, a questão genética envolvida. É mais uma questão autoimune, mas tem alguns tipos de diabetes tipo 1, que a gente considera que acontece de infância, que tem a genética envolvida, mas são alterações genéticas. Não são mutações genéticas, não é uma questão que vem de família, né, tá a genética envolvida, mas não é que vem, de herança familiar, é uma mutação que acaba acontecendo e a pessoa nasce com aquela mutação e acaba desenvolvendo a diabetes. Tirando essa questão da perda de peso que o senhor já citou, os principais sintomas que pessoas devem ficar atentas, porque a diabetes ela é silenciosa, mas ela vai dando sinais com relação ao tempo, né? Isso, então quando a gente considera assim, quando a pessoa começa a ter sintomas, e você faz um exame de sangue, aquela glicemia de jejum e ela já dá alterada, né, o normal é vir até 100, 99, já veio 200, digamos assim. A gente considera que quando vem assim, a diabetes já está rodando na pessoa há 10 anos. Então ela já está com a diabetes rodando no corpo dela, prejudicando ela há 10 anos para chegar naquele ponto e fazer uma glicemia de jejum e dar alterada. Então, quando a pessoa apresenta os sintomas, a diabetes já está ruim há muito tempo. Ou já tive casos de piorar de uma hora para outra, igual o caso do Covid, né, que pega o Sim. Covid, então acaba desenvolvendo. Eh Então esses sintomas, eles acontecem já quando a diabetes já está com uma descompensação num determinado nível, que já está de médio para grave. Quando a diabetes está, digamos, no começo, a pessoa não sente nada, daí ela faz um teste do dedo, um dia dá normal, outro dia dá alterado, faz exame de sangue, essa vez deu alterado em cima do muro, que eu digo, né, que até 126 ali é em cima do muro, deu 112. E depois outro dia faz, deu 99, tá normal. Então é uma coisa que fica altera e volta, né, altera e compensa de novo. Então isso a diabetes está no começo, mas os principais sintomas, né, então seria essa questão do que Perda eu de peso? comentei no começo, né, a perda de peso, então as células vão começando a usar as reservas, a pessoa emagrece. Só que esse processo, a célula está passando fome, ela manda o sinal de que ela está com fome, então ela quer comer. O neurônio está passando fome, ele quer comer, então ele manda a pessoa comer doce, coisa doce. Eu quero coisa doce. Então, geralmente o diabético é um formigão, né? Quando ela está bem descompensada, quero comer alguma coisa doce, quero um Passa açúcar. um filme na cabeça. É, então, o aumento da fome também é um sintoma, comer mais, né, mas a pessoa está comendo e está emagrecendo, como isso, né. O outro sintoma é aumento da diurese, então aumento da frequência de fazer xixi. Aumenta a sede também. Isso, mas já chego ali. Então o que que acontece? Para o corpo se defender do açúcar, né, que está 400, 500 no sangue, ele precisa se defender de alguma coisa, de alguma forma, senão, níveis altos assim pode levar a pessoa a entrar em coma, por alteração de eletrólitos no organismo e realmente a pessoa entra em coma. Então para o corpo se defender, ele tenta jogar o açúcar fora pela urina. Só que para ele jogar uma molécula de açúcar, ele tem que jogar um monte de moléculas de água junto, então a pessoa acaba desidratando, aí acaba provocando a sede também. Então aumenta a diurese e aumenta a sede. Então são os 4, a gente chama de tríade clássica, né, que é poliúria, que é aumento da diurese, né, do xixi, polidipsia, que é aumento da sede,
e polifagia, que é aumento da fome, e junto o emagrecimento. Doutor, até o trabalho que eu fiz com uma nutricionista, ela me falando que o diabético não é proibido de comer doce, sendo numa dose moderada. Exatamente, Um exemplo exatamente. que ela deu para nós é um restaurante, o prato da comida é grande, o da sobremesa É pequeno, pequeno. exatamente. Então você não precisa, só lógico, saber comer, né? Eu, por uma questão de susto de como eu descobri que eu tinha minha diabetes, eu zerei. Isso. Eu tomo café sem açúcar. O açucareiro meu em casa, aquele tradicional, Uhum. o meu tá a coisa mais linda guardado dentro da prateleira lá que não usa mais. Tá vazio. É, o que às vezes eu me deparo é com a queda dela, mas daí para isso eu tenho um pacotinho de bala de emergência. Sim. Até fim de semana, a medida estava em 53. Opa. Mas eu já sinto o sintoma. Já, a pessoa sente, né? Sua frio, Fria. começa a tremer e o Isso. humor, se tiver uma árvore, o cara derruba a dentada, mas é que o humor do cara vai lá. Eu já tenho uma colega de trabalho que ela começa a falar coisa sem nexo, e daí ela quer tirar a roupa, ela começa a sentir calor, Mas eu é suave. e Daí chega umas horas, até então você não tem noção que ela tá muito baixa. isso. Mas daí quando você sente, você dedica para fazer a furação do dedo, a tremedeira é tão grande que você não consegue furar o dedo. É porque o músculo não tá recebendo açúcar, então é como se ele tivesse fraco. Fraco, né? Aí ele fica tremendo. Mas daí nessas emergências, uma balinha. Já resolve. E para isso não acontecer alimentações em determinados horários, metade da tarde um lanche, alguma coisinha assim. É, Ela muito baixa, ela dá problema também, né? dá problema também, dá problema também. O paciente diabético, ele tem mais resistência à hipoglicemia, então ele suporta mais. De alguma forma, o organismo dele, por mais que a glicose estava lá 400 no sangue, mas o corpo não aproveitava, né? Então é como se fosse quase uma hipoglicemia, a célula não está recebendo. Então ele já se habituou, o organismo acaba se habituando a essa questão da hipoglicemia. Então, quando realmente tem baixa de açúcar, é como se fosse uma diabetes super descompensada, né? O efeito é o mesmo. Então o corpo acaba aguentando mais esse processo, tanto que está 50, né, perto de 50, 40, 20 às vezes, e a pessoa não desmaia, né? Ou fica meio sonolenta, consegue ainda fazer alguma coisa. Então, assim, o corpo ele é bem resistente. A pergunta que você fez, né, é o que fazer para evitar esses momentos de hipoglicemia. O que eu digo é assim, ó, eh, se acontece muitas vezes a hipoglicemia, a gente tem que analisar 2 aspectos: ou o remédio está demais, ou a comida está de menos, né, ou está inadequado, os 2 não estão casando um com o outro. Então, o que eu explico para os pacientes que, digamos, facilita muito o tratamento é assim: eu preciso entender o teu dia, saber como que você come para encaixar o tratamento em cima. Se você modificar uma refeição, o tratamento também tem que ser modificado, né, então já tem que mexer num dos dedos ou num Da dos engrenagem aí. tem que mexer em alguma coisa. Então: "Ah, eu estava sem fome no almoço, não almocei". Cara, mas tu aplicou insulina de manhã e a insulina tá funcionando, não tem como tirar aquela insulina no horário do almoço e dizer: "Ó, não vou comer". Entendeu? A insulina vai funcionar. Ou o remédio que você tomou de manhã, de meio-dia, ele tá funcionando também. Sim. Então ele vai acabar provocando hipoglicemia se você não comer, né, o equivalente. Então eu digo assim também, eh, às vezes a quantidade de remédio, né, para um tanto de comida, né, então tá pouco remédio, vai sobrar comida, vai sobrar glicose, não tá controlando, então níveis altos. Se sobrar remédio e faltar comida, vai faltar glicose, níveis baixos, vai cair, então vai ter hipoglicemia. Então tem que ser um casamento entre tratamento e alimentação, entre a medicação e a alimentação. Então, uma forma de evitar isso é o monitoramento. Só que, poxa, toda hora ali, você cada 2 horas ficar picando o dedo, dói o dedo, vai ficar todo peneirado, vai gastar fitinha que é caro, né, mas é uma forma de a gente fazer o que a gente chama de monitoramento intensivo. Então esse monitoramento intensivo, a gente consegue analisar o comportamento da diabetes no dia todo, e daí com isso a gente consegue fazer o ajuste que precisa no tratamento. Fazer um rastreio É, do corpo. então isso é uma coisa que dentro das sociedades de diabetes, Sociedade Americana de Diabetes, Sociedade Brasileira de Diabetes, a europeia, eles pedem para fazer esse monitoramento intensivo, tanto que hoje tem os aparelhinhos de colocar, né,
de fixar na pele, só que eles têm uma agulhinha que atravessa a pele, ele vai coletando sangue ali, a gente, né, a pessoa não percebe, mas está coletando sangue de minutos em minutos para fazer a medição. E daí, com base nesses valores, a gente consegue ajustar melhor o tratamento. Existe um também, que até vi uma criança esses dias usando um na pele que conforme baixa ou ela aumenta demais, ele já injeta uma medicação? Não, então é a bomba de insulina. Bomba de insulina. Essa é a bomba de insulina. Então, assim, as bombas de insulina, elas não conseguem fazer a leitura e a injeção. A bomba de insulina só injeta. E daí precisa de um sensor que faz a leitura. Então, cada um fica num ponto diferente, até porque se o leitor cair, a bomba de insulina ainda está lá, está funcionando. Então, até para evitar um processo de perda de conexão, enfim, né? Então, Injeta insulina sem necessidade também, coisa assim, né? por exemplo, tá lá com tem um horário para tá dormindo e tem a bomba de insulina tá injetando, né, de minutos em minutos. E daí durante o sono, por exemplo, às vezes não se virar na cama, acaba arrancando a agulha onde injeta da pele, cai fora e ela não tem como injetar. Então a pessoa vai começar a subir a glicose e vai ter hiperglicemia, né? Então, para evitar que às vezes um cai e o outro não, né? Então eles fizeram separados, mas também hoje eu acho que nem tanto dificuldade tecnológica, mas como um lê é um processo que faz e o outro injeta é outro processo que faz, né? Então, hoje tem uma marca de laboratório que produziu um que lê, conversa com o que injeta, com a bomba de insulina. Então, um faz a leitura No outro e o aplicação. outro aplica, conforme a leitura do leitor ali. Então eles se conversam, é o que a gente chama de pâncreas artificial, né? É muito interessante isso. Pena o preço, o custo e a acessibilidade para a gente aqui no Brasil ainda é uma coisa de alto custo, na faixa de mais de R$ 20.000, ou via judicial, mas daí é todo processo judicial para a gente justificar e chegar lá para dizer, ah, então vai ganhar um aparelhinho. Aí quando o aparelhinho às vezes estraga ou deixa de funcionar, não tem ninguém para fazer manutenção ou troca ou coisa assim, porque você ganhou judicial, então o Estado só vai te dar um. Doutor, e a diabetes tem cura? Existe cura para diabetes, né? Então, hoje saiu um estudo recente se eu não me engano, acho que é uma faculdade, um autor na China, se eu não me engano, é lá do Oriente, lá, que eles descobriram uma forma de recuperar as células beta, como se fosse quase injeções de células-tronco, assim. Ainda está em fase de teste, de estudo ainda, não foi liberado. Então isso é uma novidade realmente. Até eu fiquei surpreendido, né? Porque eu quero ajudar as pessoas diabéticas, mas daqui a pouco vem essa tecnologia e ninguém mais vai virar diabético. Eu torço para que isso aconteça, mas até lá vamos ajudando quem precisa. E a outra forma é através de cirurgia. Então, por exemplo, pacientes obesos que vão fazer cirurgia bariátrica e que também são diabéticos tipo 2, usam remédio, às vezes até usam um pouquinho de insulina, uma dose baixa, quando fazem cirurgia bariátrica, elas conseguem reverter a diabetes. Às vezes reverte 100%, às vezes uma boa parte, não usa tanto remédio assim para controlar a diabetes. E tem uma outra cirurgia, até tem um cirurgião que está divulgando bastante isso na internet, que se chama cirurgia do diabetes, que é como se fosse a cirurgia bariátrica, só que o intuito não é a perda de peso, o intuito é o controle do diabetes. Então, a cirurgia em si, a, a, a forma como é trabalhado os órgãos na cirurgia é um pouquinho diferente da bariátrica, é um pouquinho diferente, mas dá um resultado bem surpreendente em relação ao controle do diabetes tipo 2. Não é todas, tanto que ele faz um aviso lá, né, que não são todas as pessoas que são beneficiadas com esse tipo de cirurgia, não são todas que conseguem reverter o diabetes com essa cirurgia. Então, tem pessoas que às vezes chegam lá, eu quero fazer cirurgia do diabetes, aí conforme a avaliação lá não passa, não vai reverter. Até tem pessoas que, até vi num dos seus depoimentos ali no Instagram, que muita gente vai no médico, recebe medicação e toma aquela medicação, toma e nunca mais vai no médico.
Isso, Existe até isso, tem um tempo que você tem que procurar um médico para ver se tem que mudar, se está fazendo efeito ou não. exatamente. Então, assim, ao longo desses meus últimos 8 anos atendendo mais e mais pacientes com diabetes, eu percebi justamente isso, que falta um acompanhamento adequado. Então, as pessoas elas vão num médico. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo, médico do SUS, né, no posto de saúde, o atendimento é rápido, às vezes ele não consegue ficar lá, sentar 1 hora com o paciente e chegar e explicar: "Ô, seu Joãozinho, vem cá, ó, eu vou te explicar sobre alimentação, esse remédio toma desse jeito, você tem que tomar assim, dessa forma, e se não der certo, daqui 2 semanas eu quero ver o senhor de novo, que eu preciso ajustar isso aqui, eu preciso que o senhor faça o teste do dedo, tal", e vai marcando, tal. Então, sinceramente, eu nunca vi nenhum médico do SUS, nesse nível de atendimento, porque é uma consulta que demora 40 minutos, 1 hora, né, e lá no SUS o atendimento é corrido, é um atrás do outro. Eu ainda atendo, né, no SUS, e o atendimento é rápido, porque a gente precisa atender volume, atender demanda, né. E você sentar com o paciente e explicar para ele precisa voltar mais vezes, ele precisa vir de novo, e mesmo o paciente lá do SUS, ele não volta, ele acha: "Não, eu estava tomando aquilo, doutor, achei que era daquele jeito e, não Esse voltei". baixinho, né? Eu não voltei, eu estava tomando, me senti melhor, tá, mas você ficou de fazer o exame para 30 dias, voltar aqui para a gente ver se precisava ajustar e não volta. Então, tanto do lado do paciente, às vezes, entender que aquele era o tratamento e não precisava mudar nada, como também o lado, talvez, do profissional, né, nós profissionais médicos, de pegar o paciente pela mão e explicar mais destrinchado para ele entender sobre a doença dele, conseguir se cuidar melhor, entender que ele tem que voltar, que ele tem que avaliar os pés, que ele tem que avaliar a parte cardiológica, que ele tem que avaliar o corpo como um todo, gordura no fígado, colesterol, toda essa parte. A diabetes é uma doença, como você disse, silenciosa, né? Quando ela está muito ruim, a pessoa sente alguma coisa, mas às vezes não está tão ruim assim, está lá no 200, 300, a pessoa não sente nada. Só que está judiando da pessoa. Por mais que a pessoa tenha diabetes controlada, a diabetes está judiando do da pessoa ali Para também. quem usa medicação, assim, não usa insulina, picos de diabetes, até quanto é tolerável? 150, 160, 120 é o máximo? Então, não, o objetivo do tratamento é deixar o comportamento da diabetes igual ao de uma pessoa que não tem diabetes. Então, a pessoa que não tem diabetes, vou dar um exemplo assim, ela em jejum, mais ou menos 80, por ali, entre 60 e 100 é normal do jejum, tá? Antes do café, tu diz. Isso, antes de comer. Então acordou de manhã, vou fazer o teste, 65, beleza, é normal, tá? Pessoa magrinha, às vezes é uma moça, uma mulher, magrinha, pequena, se cuida bem, normal, 65, ótimo. Aí comeu, 1 hora depois de comer, pessoas normais pode chegar a 140. Desculpa, 180, 1 hora depois de comer. Então, pessoas normais, 1 hora depois de comer alguma coisa, pode bater 180 de glicose no sangue. E 2 horas depois tem que bater 140, para a gente considerar que é normal. Então, a pessoa que tem diabetes tem que ter o mesmo comportamento. 1 hora depois tem que bater 180 e 2 horas depois, no máximo, 140. Mas assim, depende de cada médico, de como é que funciona, de como está o tratamento, da idade do paciente, muita coisa vai influenciar, mas o quanto mais perfeito possível for, melhor para o paciente, mais ele vai estar, seguro, com uma saúde melhor. A diabetes também pode afetar outros órgãos, né? Coração, rins e a visão, é isso? E isso, na verdade, todos os órgãos do corpo, né? Tanto a pele também. Ah, que nem caso de pessoas que às vezes. Eu tive um caso de que a pessoa machuca a pele, né? Eu tive um caso de um paciente, diabético, assim, bem descompensado, difícil de lidar, difícil de manejar a diabetes dele, e ele usou tênis e foi caminhar. Aí ele acabou desenvolvendo uma bolha no pé, uma bolha grande. Daí a gente pensou, não, vamos tirar aquela bolha com jeitinho, tal, né, para cuidar da bolha e tal, para não ficar incomodando o pé.
Tá bom, beleza. Daí tiramos a bolha, o dedo dele começou a escurecer, e passou o tempo, inflamou e necrosou. Aí teve que amputar. Depois veio o outro dedo, até que ele teve que amputar, só ficou o dedão no pé. E a diabetes dele, a gente nunca conseguiu fazer um controle adequado por vários motivos lá, a questão, a ansiedade dele, ele não conseguia voltar, não conseguia fazer o controlezinho direito, tinha que usar insulina, aí ele acabou perdendo a visão também, e no fim, né, ele evoluiu muitos anos ruim, acabou falecendo. Então, assim, por causa de um exercício que ele foi fazer, usando um tênis confortável, criou uma bolha e causou toda essa confusão, né? É por causa que a diabetes estava afetando o tecido da pele. Que perdeu a sensibilidade do pé. Não só a sensibilidade, mas a pele, ela ficou mais frágil, então ela não consegue se reconstruir, ela não consegue mais ter também as células de formar as fibras lá para fazer a cicatrização, né? Puxar um tecido de um lado, outro do outro para fechar uma ferida. Então ele não consegue mais fazer esse processo de uma forma adequada por causa que o açúcar prejudicou as células. Então elas ficam também prejudicadas no processo de cicatrização. A questão da sensibilidade tem a ver com o nervo que vai até lá, né? O nervo também ele vai ser afetado. Ele perde a função dele de sensibilidade. Então, Isso às vezes, volta. volta, pode regenerar, pode regenerar. Então, depende de controlar bem a diabetes, depende de às vezes, fazer tratamento específico para isso. Então, tem medicamentos que ajudam a regeneração do nervo, por exemplo, que são, na verdade, vitaminas, que a gente acaba usando em doses mais altas para fazer a regeneração do nervo. E daí volta a sensibilidade, volta toda essa parte. Até um cuidado que a pessoa deve ter também com pessoas de mais idade na família que tenham a diabetes, que perderam, tipo, a sensibilidade dos pés, né? Isso. Que o pessoal que cuida monitore, né? Porque muitas vezes dali algumas feridas pode dar problemas muito mais crônicos. Isso, exatamente. Então, por exemplo, nós moramos aqui em uma cidade do interior, né? Então, muita gente tem um jardim, tem alguma hortinha em casa, tem um pedaço do terreno lá que tem alguma plantação ou precisa limpar. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que vão fazer alguma coisa ali nessa parte eh, ali de jardim, coisa, e às vezes bate a perna e machuca um cantinho da perna. Aí daquela feridinha, daquele raspão, vira uma feridona, né? Então, realmente tem que cuidar. A outra questão que você comentou dos pés, a gente chama de pé diabético. Então, tem toda uma ciência em cima do pé diabético, que é justamente essa questão das feridas, a perda da sensibilidade. Então, uma coisa que a gente orienta, que as sociedades orientam, é quando for colocar o calçado, né, você colocar a mão dentro, porque a mão você perde a sensibilidade mais tarde, né? É muito mais difícil perder a sensibilidade da mão do que no pé. No pé você perde a sensibilidade mais rápido. Então você põe a mão dentro do calçado, dentro da pantufa, da sandália, enfim, para você ver se não tem nada Que possa que perfurar. possa machucar o pé. Às vezes tem uma pedrinha, a pessoa vai lá, tem uma ferida no pé, daí põe a mão dentro, tá lá a pedra, né? E ele nem sentiu. E realmente, às vezes é uma pedrinha, às vezes é uma costura dentro do calçado, alguma coisa assim que possa estar incomodando também. Então tem que pôr a mão, verificar o calçado sempre antes. E a questão do tamanho do calçado, né? Não usar um calçado muito apertado, que seja confortável, macio. Pessoas que têm a perda de sensibilidade no pé já, acontece uma coisa que é de perder o chinelo. Então tá caminhando lá com o chinelo, de repente, cadê meu chinelo? Um pé tá com o chinelo, o outro tá sem. Aí vai ver o chinelo ficou lá atrás, ele nem percebeu, nem viu que perdeu o chinelo, porque ele perde a sensibilidade. Então, a alguns idosos a gente orienta de colocar uma tira atrás, como se fosse uma sandália, para não perder o chinelo também. Então, todo esse cuidado com o pé, né, é importante para ter a saúde do pé ali também, né, para não causar machucado, não ter uma ferida que possa evoluir com pior. E questão da alimentação para diabético, o que seria recomendado? Bastante salada. A fruta que todo mundo indica para alimentação, ela não é uma própria formadora de açúcar, de açúcares? Então, sobre alimentação é assim, o que eu digo para o paciente, quando ele está num processo de ajuste do tratamento, eu digo para ele o seguinte: "Ó,
corte tudo que puder, se cuide o máximo que puder para a gente conseguir ajustar o tratamento. A hora que você tiver com a diabetes bem compensada, aí a gente conversa de novo para ver o que que dá para liberar de, né, extravagâncias, como diz. Mas, de uma forma geral, as pessoas precisam comer alguma coisa. Então não dá para viver só de salada e carne, Sim. né? Precisa ter um carboidrato, uma fonte de energia para conseguir lidar com o dia, né? Então tem que comer os carboidratos. E os carboidratos são tanto os açúcares como os amidos, os alimentos que têm amido. Então a gente tem praticamente uma base de 5 carboidratos, né? Os 3 grãos: arroz, milho e trigo. O trigo faz a farinha, então todas as massas, tal. O milho faz o fubá, né? Então que faz Matou o gringo, né? faz a polenta. Morreu. O arroz ainda tem macarrão de arroz, farinha de arroz, tal, mas tem o arroz integral, né? O fubá, ele já é integral, né? Não tem fubá refinado. Tem o fubá mais fino, mas ele já é integral porque ele já é triturado com a casquinha do milho. E as duas raízes, né? Então, todos os tipos de batata e a mandioca, né? Então, batata doce, batata yacon, batatinha normal, batata rosa, enfim, a batata salsa, batata doce, né? Todos os tipos de batata aí. Então, são esses os 5 carboidratos principais. A gente precisa comer algum deles, mas não mis- Tudo junto. misturados, né? Eu brincava assim com os pacientes: você tem os dedos separados, não tem os dedos juntos igual pinguim. Então você tem que escolher um carboidrato, não pode escolher mais de um para ficar com a mãozinha igual o pinguim, né? E em relação às frutas, elas têm uma condição que é um açúcar um pouquinho diferente da glicose, né? O problema do diabetes é o controle da glicose, que vem do amido ali, né? O amido é um trenzinho de açúcar que a gente consegue separar os vagãozinhos e absorve como glicose. Ou o açúcar que tem na cana-de-açúcar, que é o açúcar refinado, né? Ele vem como glicose também. Ah, já as frutas, de uma forma geral, eu vou falar aqui, elas têm um outro tipo de açúcar que se chama frutose. Essa frutose, ela é quimicamente diferente da glicose. E a gente consegue aproveitar essa frutose sem depender da insulina. Então a gente consegue absorver essa frutose sem precisar ativar os canais de membrana de absorção de glicose, porque não passa no mesmo canal, passa em outro canalzinho. E então as células conseguem absorver a frutose sem depender da insulina, sem prejudicar o diabetes. Então, o uso das frutas realmente é mais recomendado para ajudar no diabetes. Só que tem 5 frutas, na verdade 6, que tem que tomar muito cuidado. A primeira é a laranja e as primas dela: a bergamota, purcã, mexerica, tangerina. Manga e melancia, os dois com M que são grandão. E a jabuticaba, que para nós aqui é mais comum, lá para o norte tem a carambola, né? Essas frutas tem que tomar cuidado porque elas têm muita glicose. A jabuticaba, não sei se tem algum estudo em relação a isso, mas eu pedi para pacientes, na verdade, que fizeram um acompanhamento e um cuidado ali com a jabuticaba, e eles perceberam que 3, 4 jabuticaba já sobe demais diabetes, é só isso aí. Eu vi, eu chupo uma laranja todo dia depois do almoço. Então, a laranja, ela é doce, né? Ela é ácida, mas ela tem muita glicose. É quase 80, 90% glicose. E muito pouquinho frutose. A maçã já é bem doce, certo? Melão é bem doce, só que ele tem mais frutose, muito mais frutose. Então não mexe tanto com a glicemia, né? Com a diabetes. Então, assim, por exemplo, melancia 96% glicose. O restinho é um pouquinho de frutose e um pouquinho de amido. E 98% água, então é uma água doce, com açúcar. Vai ficar calminho, calminho. É. A manga já é um pouco menos de glicose, então a manga já dá, é uma fruta grande, né? Então já dá para comer meia manga. Meia manga já é permitido, assim, não sobe tanta glicose, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um suco de manga. Não precisa pôr açúcar, né? E você tomou um copo, bem tranquilo tomar um copo até dois, tá? Porque você não tá comendo ela inteira, né? Dá pra fazer uma jarrona de O suco. suco que eu tenho o hábito de tomar é o suco de beterraba.
Beterraba é outro alimento. Meu Deus do céu, vamos morrer de fome. Na Europa, como eles não têm produção de cana-de-açúcar, porque precisa uma área muito grande, então eles restringem a produção de alimentos lá e é muito frio lá, então a cana-de-açúcar não se dá muito bem na Europa. E eles conseguem tirar açúcar da beterraba. Então a beterraba, ela é docinha, ela tem mais açúcar mesmo. Essa é a única, Então, do meu. única verdura que tem que tomar cuidado é a beterraba. Uma mistura com beterraba, cenoura e limão. A cenoura vai bem, o limão é legal Fazer os também. 3 juntos, já tava tomando. O problema é a beterraba. 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 Nem que seja um pré-treino para ir pra academia ou coisa assim. Não, então, vai depender, né, de condicionar qual que é a tua rotina do dia, qual que é a tua alimentação, qual que é o teu tratamento. Às vezes cabe no teu tratamento. Você vai comer uma fonte de carboidrato, de açúcar, para você queimar logo na sequência na academia. Então, você subir a glicose e queimar na sequência com o exercício é muito potente para baixar a glicose. E esse é outro pilar do cuidado, do tratamento da diabetes, é a atividade física. Importante, né? É muito importante. Então, você fazer um exercício que não precisa ser um exercício extenuante, se matar na academia lá, puxar um monte de peso, ou forçar uma corrida lá que você sai com a língua para fora lá que não consegue fazer. Não, um exercício tipo uma caminhada mais intensa, né? Ou às vezes um esporte tipo um vôlei, um esporte que você pula, mas fica um pouco parado, fica se movimentando, não é tão extenuante assim, né? Que você consegue fazer ele por vários minutos, e isso ajuda a baixar a glicose muito rápido. O músculo ele tem aqueles canais de membrana de uma forma muito intensa. E quando faz atividade física, ele coloca um monte de canais de membrana lá para puxar açúcar para dentro. Então ele consegue fazer isso. Só que para fazer isso tem que ativar o músculo. Se você não ativar, ele não faz esse processo. Para você ter uma noção assim de como tá a diabetes da pessoa, ou se tem ou não, o que seria o ideal? Um exame a cada 6 meses, exame de sangue, uma vez por ano? Ou depende, para quem não sabe se tem diabetes. Isso seria interessante. Então assim, hoje em dia eu percebo que, pelo menos na nossa região aqui, o acesso ao serviço médico, né, a você ir no médico, ele te pedir alguns exames é mais fácil, né. A consulta no SUS, pelo menos para você fazer um exame básico ali de colesterol, diabetes, hemograma, tal, para ver se tem algum problema, né, é muito mais, fácil aqui. A gente tem uma acessibilidade de saúde aqui melhor, mas não é a realidade para o Brasil todo. Então assim, o exame que a gente usa para fazer o diagnóstico da diabetes, para confirmar o diagnóstico, é o exame de sangue, então é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum, então, o normal dela, o limite é 99, como a gente falou. Então, entre 60 e 89 é normal. Se passar de 99, mas deu 112. Até 126, a gente considera como um pré-diabetes. Acima de 126, aí é considerado diabetes. Então veio 130 de glicemia de jejum, diabetes. Mas na outra veio 99, não importa, você teve uma alta. Então você já está diabético né? Já está rodando aí a diabetes, por mais que teu corpo às vezes compensa, descompensa, compensa, descompensa, né? Então ele tem que ser investigado melhor. O próximo exame se chama hemoglobina glicada. Essa hemoglobina é a hemoglobina que carrega oxigênio dentro das células vermelhas do sangue. E o que é glicada? É o processo que o açúcar que está sobrando, ele vai lá e gruda na hemoglobina. Como se fosse um brinco, ou uma pulseira, um relógio na pessoa, né? Então, a pessoa que tem um relógio, ela pesa mais do que a pessoa que não tem um relógio, por exemplo. Então, a gente consegue dosar essa quantidade de hemoglobina que tem esse relógio, que tem essa glicose junto. E com esse número, que é um índice, é uma porcentagem, a gente consegue fazer uma correlação de como é que está a diabetes. Então, por exemplo, a hemoglobina glicada de pessoas que não têm diabetes é abaixo de 5,7%, né? Então, a minha deu 4,9, beleza, você não é diabético. Mas eu sou diabético, eu tomo remédio e a minha tá 4,9, então tu é um diabetes super bem controlado, né? Então, às vezes, o mesmo exame, a pessoa é diabética, mas ela está controlada. Então, o mesmo exame serve para acompanhamento. Mas para a pessoa que não sabe, não toma remédio, se ela vier com uma glicada de 6, ela é um pré-diabetes. Então, de 5,7 até 6,5, se eu não me engano, ou 6,7, é um pré-diabetes. E acima desse 6,4. E acima de 6,4
já é diabético. Então, a minha veio 6,8, diabetes. Ah, mas abaixo de 7 é o objetivo, é a meta do tratamento, né? Então, é um diabetes controlado, 6,8. Ou assim, não, mas eu não faço tratamento, eu não tomo remédio, a minha glicada está em 6,8. Então, beleza, você tem um diabetes leve, que com a teu padrão alimentar, os cuidados que você tem com a Nossa, alimentação e com os cuidados de vida que você tem, teu estilo de vida, quanto você se movimenta, tal, você consegue controlar. Mas se você fizer uma extravagância, não cuidar um pouquinho, ela bate 200, 300 no sangue fácil. e esses picos que ela dá, que a gente falou de 200, 300, isso é prejudicial para algum órgão do corpo, ele dando esses picos assim? Eu Sim, entendo, é normal, mas às vezes dando essa subida. prejudica também. Então, assim, o que que mais prejudica os nossos órgãos, né? São esses valores altos. Quando a glicose está sobrando no sangue, que são quando dá esses momentos que ela sobe bastante, então bate níveis acima de 150, 180, já é um nível alto, já está sobrando açúcar. Esse açúcar começa a grudar em tudo. Ele não gruda só na hemoglobina, ele gruda em tudo, em todos os nossos tecidos, no sistema nervoso, nos neurônios, né, no tecido da pele, nos órgãos, na retina, ele vai começar a grudar em tudo e prejudicar tudo. Claro que o quanto menor o valor, mais perto do normal, 150 ou menos, menos açúcar vai grudar. Quanto mais alto o valor de glicose no sangue, 200, 300, 400, HI, que é acima, né, de 500, 600, mais glicose vai grudar nos tecidos, né, nos órgãos. Então, quanto mais glicose grudar, mais prejudica. E isso acontece no corpo como um todo, não é só em um órgão específico. A gente tem, assim, dentro do estudo da diabetes, o que a gente chama de órgãos-alvos, né? Então, são os órgãos que a gente tem: fígado, rim, a visão, né? Os olhos, o sistema nervoso, a circulação, né? Eh, a pele. Enfim, agora não me recordo todos, mas são os órgãos-alvos que vai ter mais lesão relacionada à diabetes, né? Que eles não conseguem processar tão bem o açúcar, e acaba acumulando ou grudando o açúcar e prejudicando a estrutura. Então prejudica a estrutura. Então a célula que tem uma estrutura prejudicada ela não vai funcionar de forma adequada, né? E daí que começa a vir as lesões. Então, lesão no sistema nervoso, vai ter, prejudicar, eh, provocar problemas degenerativos do sistema nervoso central. Nos nervos, né, periféricos, vai prejudicar a sensibilidade, então vai começar a dar formigamento, queimação, perda da sensibilidade tátil, né, porque o nervo fica prejudicado, não vai dar a transmissão da informação de forma adequada. A perda de força, né, os músculos não vão ter força suficiente. Hã, o fígado que ele metaboliza muito açúcar, ele vai começar a pegar esse açúcar em excesso e transformar em gordura, daí vira esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado. Os rins, eles vão ter lesão renal e eles vão perder a unidade de filtragem deles. É por conta que no rim, a unidade de filtragem é um novelinho de uma artéria que trabalha com pressão. E se esse novelinho ele é muito sensível, se ele sofre uma lesão, ele perde a função. Ele sangra, coagula ali, ele perde a função. Então começa a ter lesão de várias unidades de filtragem do rim, você vai começando a perder função renal, de filtragem renal. Então, tudo isso é prejudicado pela glicose mais alta. Então, assim, mas durante o dia minha glicose é 120. E daí de noite bate 200, 300. Tá prejudicando. Eu já tive paciente assim. Ou, eventualmente, você tem uma glicose alta. Tá prejudicando, mas eventualmente não vai prejudicar tanto assim. O corpo ele tem uma capacidade de regeneração também. A gente Só tem que não pensar nisso. sobrecarregar. Então a gente saiu um estudo alguns anos atrás que colocaram assim que um diabético bem controlado ele tem 70% da glicemia dele do dia ou das semanas, dos meses, 70% dentro de valores normais. E os outros 30% pode extrapolar um pouco. Tá? Ele vai ter uma glicada de 7, está controlado, ou às vezes até menos. O quanto mais controlado possível,
menor vai dar glicada. Aquilo que eu comentei no começo. Às vezes a pessoa tem uma glicada de 5, por exemplo, e é diabético, toma o remédio direitinho e a diabetes está super bem controlada, Sim. né? Então prejudica menos o corpo ali também. Bom, doutor, agradeço a sua participação, espero que a gente possa ter tirado bastante dúvidas e está aqui de novo no rodapé aqui do nosso vídeo, o canal para você entrar em contato e acompanhar as informações, as dicas, tirar suas dúvidas com o doutor Igor Bernardes, falando sobre diabetes, deu para ver que dá muito problema. Dá muito Melhor problema. Prevenção. Entender a diabetes e ter o que eu digo assim, ó, precisa ter um carinho e uma certa disciplina no acompanhamento do diabetes. E a outra coisa que eu gostaria muito de frisar é que precisa ter um acompanhamento médico de uma forma bem estruturada, equilibrada, não só aquela coisa de dar receita, eu estava tomando, doutor, mas daí eu voltei só um ano depois, precisa renovar a receita, decidi fazer uns exames, aí faz o exame e não está controlado ainda, né? Tá tudo errado. Então, eu acho que esse acompanhamento médico as pessoas têm que buscar mais e não ter vergonha ou receio de chegar lá e tá tudo ruim e o médico vai brigar com ela. Justamente o contrário. É pegar no pé, né? Não é brigar, é pegar no pé, ensinar, mostrar o caminho certo para fazer o controle da diabetes. Então, eu acho que isso é muito importante para ter um controle adequado Uma e vida mais e saudável. a vida mais saudável, com certeza. Agradeço muito o convite aqui de novo e espero voltar mais vezes, né? E quem quiser entrar em contato, então, tem o meu Instagram, Dr. Igor Bernardes. Pode entrar lá, tem o contato do meu consultório lá também. Vocês podem contactar a gente lá para tirar dúvidas ou, quem sabe, até marcar esse acompanhamento médico aí. Doutor, muito obrigado então. E para você que tem algum familiar ou amigo que tenha diabetes, compartilhe esse vídeo com ele, leva essa informação até ele, se inscreve no canal e se você assistiu até agora, deixa a sua curtida aí, que valoriza bastante o trabalho que a gente vem trazendo. E assim a gente encerra mais esse episódio de número 36, com apoio cultural de Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massterapeuta e Irmãos Cancelli, há mais de 50 anos, presente nos maiores e melhores eventos de toda a região. Valeu, gente. Forte abraço. A gente se fala na próxima quarta-feira. Um abraço.